tempo, né? E o Barbosinha vinha prometendo e até que graças a Deus aconteceu, né? A gente está se reunindo aqui com amigos, com família, familiares, né? Aqui eu tô com a minha irmã Beth, que está ali filmando, a Irismal, o Alci, que são meus irmãos que vieram também para cá, uma espécie de reunião de família, né? Família Braga, né, Gildo? Nós somos da família Braga, do grupo... Agora eu sou Cunduru. Família Braga e Barroso, né? Barroso Cunduru. E nós temos um grupo no WhatsApp que está bastante movimentado, né? A família Braga, que a gente encontrou parentes aí, nascidos aqui no Firino, né? Nessa mesma cultura aqui, do Firino, da viola, do Bumba Meu Boi, das festas de São João, das quadrilhas que faziam aqui no terreiro dessa casa, né? De festas animadíssimas, né, Mazinha? A Mazinha é testemunha ocular dessa época, em que muito se fazia aqui. Juda, na Sexta-feira Santa, o testamento do Juda, que ficou famoso, né? Inclusive com o Juda deixando muita coisa para os moradores aqui da região. Se faziam aqui em cada época de acordo com o momento, com o que exigia a cultura do momento, né? E hoje a gente reúne aqui o Barbosinha, liderando aqui essa parte da família aqui do Firino, traz aqui dois poetas repentistas, um é Braga, Barroso, Cunduru, como diz aqui o meu amigo Gildo Braga, né? E a gente se reunindo nessa grande confraternização. Teve já para nós um lauto almoço. Para os que estão chegando agora também, o vereador já está por aqui, eu acho que eu vi ele chegando aí, o Kim Magalhães, que é nosso vereador lá do distrito do Mici, já está aqui. O meu primo Júnior Bastos Braga, que foi criado aqui no Firino, foi criança aqui, tomando banho na barragem, né, e chupando cajarana aqui na frente da Casa Grande, né? E muitos outros primos nossos que aqui nasceram, cresceram, viveram aqui, daqui foram embora, povoaram esse Brasil aí. Nós temos muita gente que nasceu aqui, que hoje é importante lá fora, mas nasceram aqui, assim como o professor Barbosa, que nasceu aqui, fundou uma escola muito boa na Irauçuba da Senec, foi diretor da escola durante 35 anos, foi vereador de 5 mandatos e mais um de vice-prefeito, e ainda foi o primeiro secretário de educação do município, tem uma larga história, artista, poeta, escultor, né? E um monte de coisa mais que eu nem vou dizer mais aqui não, senão não vai dar tempo eu terminar hoje. Então, para ser rápido, só para mais uma vez reconhecer e dizer ao Barbosinha que sempre que puder faça essas reuniões, e aos outros membros aqui da família também, e amigos, façam reuniões como essa e nos convide, né? Eu gosto muito de ver a cantoria no Pedro Carlos, nunca mais fez lá no Pedro Carlos. Aí tem que voltar a fazer, falar com o Louro, né? É o Louro, né? Que é o promovente. É, tudinho. O Louro, a Dona Penha, né? O seu Pedro Mota, né? Pedro Carlos. E a gente gosta muito de vir. E essas reuniões são bem melhores do que velório. É mais animado, é mais animado. Porque tem família que só se reúne no velório. A nossa tava desse jeito. O meu tio Raimundo Barbosa dizia: essa família só se reúne quando morre um. E a gente tem que provar que não é. Faça o aniversário do seu filho. Se não puder convidar muita gente, convide a metade, né? A outra metade fica pro próximo ano, né? O Júnior fez o aniversário dele, me convidou, mas não pude ir. O Júnior, meu primo aqui, o Júnior, que é filho da Rosa, que nasceu aqui, a Rosa, né? A Rosa Barbosa Braga nasceu aqui, né? A Mazinha, que os filhos delas foram criados aqui também. O Marquinho era daqui. O Marquinho também é a nossa homenagem póstuma ao grande Marquinho, que era um apaixonado pelo Firino, né? O Marquinho, o Tiago também se criaram aqui, ouvindo os conselhos do Ti Santo, as poesias do Ti Santo, que ele cantava aqui também, né? E foi uma época muito boa, um tempo áureo, eu diria, do Firino, que não pode ser esquecido. Aqui é lugar de cantoria, lugar de repentista. Nós temos dois poetas que são daqui, nasceram aqui, vivem aqui. O Raimundo Braga tem raízes aqui também, né? O Raimundo Braga, que é outro grande cantador também. E eu lembrando aqui de cantadores, né? Como a gente lembrava agora no início, quando eu dei o primeiro depoimento sobre a história aqui da comunidade, e o que eu conheço e o que eu vivi aqui dessa comunidade aqui, das histórias contadas no alpendre da Casa Grande aqui, pelo meu pai, pelo Ti Santo e pelo Pedro e o Zé, que moravam aqui tudo pertinho. Sinal de família reunida, sinal de família unida, é família reunida. Então é bom a família estar sempre reunida, porque família reunida
É o primeiro sinal de uma família unida, né, Gildo? É, Então eu acho que é verdade. bom sempre se reunir. E eles eram essas pessoas que gostavam da nossa cultura. Os primeiros reisados feitos no Mici, quem fundou o reisado no Mici, um deles era o meu pai. Foi um dos fundadores, pouca gente sabe disso. Foi um dos fundadores, junto ao Luiz Mesquita, ao Manuel Mesquita e muitos outros daquela época, fundaram o rezado no distrito do Mici, que depois foi continuado pelos outros, o Zeca Barbosa, né? Que depois foram continuados pelos mais novos, pelo Francisco Barbosa, o César e outros da nova geração também. Foram inclusive no livro Anuário do Ceará, da época de 1980 por ali, falavam do rezado criado no Mici por esses artistas, né, populares, que foram eles, né? E o Luiz Mesquita era um grande poeta, que eu não sei se o Geudo conheceu. Eu tive o prazer de conhecer, a gente chamava de Tio Luiz. E numa dessas cantorias, Geudo, do meu pai com o Luiz Mesquita, o meu pai termina um verso falando sobre a morte, que dizia no final do verso, uma deixa, né? Que de pais nem se lembra mais, porque a morte havia levado todos, né? E o Luiz fez um verso que eu guardei, decorei, achei bonito. Ele disse o seguinte: eu não gosto da morte por ser um bicho que nos consome. No dia que eu topar com ela, nesse dia a faca come, ou eu deixo de ser morte, ou ela deixa de ser morte, ou eu deixo de ser homem. Quer dizer, e aí ele acabou topando com ela e ele deixou de ser homem. Infelizmente, né? Ele finado. Agora é finado Luiz Mesquita. Inclusive ele ganhou recentemente uma homenagem com o nome de uma rua lá no Mici. Eu fiquei até com inveja, porque na biografia do Luiz, do tio Luiz, como a gente chamava, tinha o nome do meu pai, como uma das duplas que ele duplou, né? Como poeta, como cantador, andarilho, né? Entre os companheiros dele tinha o nome do meu pai. Eu digo, meu pai também merecia uma rua aqui no Mici, né? Porque também foi um grande poeta, a gente conhece o trabalho dele, tem muito trabalho que nós citamos agora, aquela brincadeira do Tizé com o meu pai, né? Tizé Miguel, aquela brincadeira da lua, vem saindo a lua por trás da bananeira redonda que nem uma vara, aonde eu canto a chaleira não sai do fogo, esse verso aí do Tizé, eu abri a exposição, viu, Barbosinha? Eu abri a exposição dos livros do professor Barbosa na Biblioteca Pública de Irauçuba. Eu fui o mestre de cerimônia há mais ou menos uns 13 anos atrás. Ele lançou uns livros de literatura de cordel, né? Muito interessante, o lobisomem, o mal que o dinheiro traz, né? A morte e uma série de outros tordéis, que inclusive eu tenho alguns em casa, autografados pelo próprio autor, Gildo, professor Barbosa. E eu cheguei no auditório lotado de pessoas, intelectuais, professores, convidados, poetas, poetisas, convidados pelo professor Barbosa para o lançamento do trabalho dele, que inclusive tem um acervo muito bom na Biblioteca Municipal. E eu entrei dizendo o seguinte: lá vem a lua saindo por trás da bananeira redonda que nem uma vara. Na casa onde eu canto, a chaleira não sai do fogo. Todo mundo estava conversando, virou para mim, ficou calado olhando para mim, né? Eu digo, não, esse verso não é meu, não. Não vão me condenar, não, pelo amor de Deus. Esse verso é de um tio meu, depois de ouvir o meu pai citar um verso de sua autoria que dizia o seguinte: de Jesus Cristo para mim, grande diferença tem. Eu nasci na Uruburetama, Jesus nasceu em Belém, Cristo morreu por nós todos e eu não morro por ninguém. Aí o povo gostou, né? Mas do primeiro verso as pessoas gostam mais, porque é um verso chamado, o Gildo que é poeta sabe, é um verso chamado Pé Quebrado. E um verso Pé Quebrado, dizia um cantador amigo meu que hoje tem 88 anos de idade, chamado Manuel Silva, que o verso Pé Quebrado é o verso mais difícil do poeta fazer, né? Então eu acho que o meu tio era um grande poeta também, porque ele fazia versos pé quebrado. E assim anima a gente, né? Quando a gente conta essa história, a turma gosta, acha graça, né? E tem muitas histórias engraçadas na vida da gente. Quando eu venho ao Firino, eu passo um filme na minha cabeça. Quando eu vou ao Boqueirão, passa um filme na minha cabeça. Meu pai tem um soneto feito de sua autoria, eu não sei de cor, da Pedra da Andorinha, que é uma coisa linda. Um soneto é coisa de poeta intelectual, de poeta escritor, viu, Gildo? Não é de caboclo.
poeta do mato, matuto, sertanejo não, agricultor não. E ele tem um soneto muito lindo que eu tive o prazer de gravar na voz dele, com vídeo e imagem. Naquele tempo eu estava começando a usar uma câmera de filmagem, né? E ele citando esses versos, esse soneto, é um soneto muito bonito, muito bem feito, dentro da métrica e rima, sem deixar nada a desejar um Castro Alves ou alguém daquela stipper, né? Então é isso. Eu fui moleque criado numa casa onde acontecia cantoria, acontecia reizado e contação de história. Não era a contação de história que as escolas levam para a sala de aula de crianças hoje, porque as nossas eram mais pesadas. Ponha medo de lobisomem, mula sem cabeça, né? de gritador, assoviador que assombrava o nosso sertão, de cangaceiro, né? De cangaceiro Cunduru, que tinha um ali na Serrinha, na fazenda da Serrinha, tinha um cangaceiro Cunduru, que era primo do fazendeiro que morava aqui no Buqueirão, aqui no Mici, ou melhor, aqui no Firino, né? Então tem muitas histórias que a gente ouviu contar. Nós era menino tão besta que tinha um irmão meu que tinha medo de tirar retrato. Quando o retratista ia lá em casa, o Chiquenés, que ia tirar retrato da família, ele se escondia no mato, que achava que tirar retrato era jogando uma pedra. Quer dizer, o quão a gente era matuto, né? E hoje não tem mais ninguém matuto. Todo mundo sabe usar um celular, sabe usar um WhatsApp, sabe jogar no celular, conhece o mundo todo. E naquele tempo nós não tínhamos. O nosso iPod, como diz o Nonato, era um rádio onde a gente ouvia as notícias, ouvia o Seu Presente é Música da Rádio Tupinambá de Sobral e ouvia as novelas que passavam no rádio, como O Direito de Nascer, Jerônimo, João Coragem e outras novelas que eu tive a oportunidade de acompanhar ainda criança. E ouvia à tardinha o cantador, nosso conterrâneo também, que é o Antônio Ponte, que faz um programa, ainda está na Rádio Educadora, ele só me atualiza, Gildo, na Rádio Educadora de Sobral. Agora no FM, 5 horas da manhã, o Nonato me atualiza. Então quer dizer, eu cresci ouvindo o Antônio Ponte cantando versos, ouvindo o Cipriano fazendo o jornal na Rádio Tupinambá. O que mais me prendia ao jornal do Cipriano era o eco que tinha na voz, que eu não sabia como é que ele repetia aquilo ali, né? Se ele dissesse Sobral, aí o eco dizia Brau, 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 né? E eu só conseguia fazer esse eco no pé da Pedra Redonda, quando a gente dava um grito. No pé da Serra do Buqueirão, das Pedras, quando a gente dá um grito que a pedra responde, né? E eu não sabia como era que o Cipriano fazia aquilo. Só depois que eu ingressei no rádio, é que eu descobri que tem um equipamento que a gente faz o eco, né? Ele gera o reverb, que é a repetição da voz ou aquele som que uma casa grande tem quando a gente fala numa sala vazia. Então a gente vai aprendendo isso com a vida, mas quando é criança a gente tem os nossos sonhos, a nossa imaginação, né? Eu cresci num ambiente desse tipo que para eu é importante. Eu digo sempre que sou do mato, sou caboclo, gosto da cultura, já tive programas de sanfoneiro, de violeiro na rádio, só para divulgar esse grande artista popular que nos orgulha de estar aqui, dois grandes representantes, que é o Gildo Braga e o Nonato Sobrinho. Nós temos um celeiro de cantadores aqui na região, né? Nós temos o Nacélio, temos o Messias da Viola, que é aqui do Mici também, aqui da nossa região, Nonato Braga, os irmãos Teixeira da Irauçuba, Oscar Teixeira. Nós temos ainda o Cupido, né? Cupido fez dupla contigo aqui um dia desse, aqui no Firino, trazido pelo professor Barbosa. Então é isso que a gente gosta de ver numa tarde dessa, poder aqui relembrar o professor Barbosa, o quanto ele gostava também de promover eventos como esse. Foi a primeira pessoa a promover evento de cantadores numa escola da Senec, na cidade de Irauçuba, cumprindo a sua obrigação de divulgar a cultura, enfrentando o preconceito que a cidade, que muita gente besta, sem cultura, ainda hoje tem, de achar que cantoria é coisa de velho. Cantoria não é coisa de velho não, que se não fosse, tinha aqui dois jovens ainda, não eram cantadores. O Guilherme Nobre tem 32 anos, é cantador. Tem menino aí de 16 anos, que já é cantador de viola. E estão ganhando dinheiro nessa arte de violeiros, divulgando a nossa cultura, né?
Eu falava aqui do meu irmão que tinha medo de tirar retrato, e aí ele também não gostava de rezar. Eu não vou dizer quem é não, porque pode ele estar por aqui, eu não sei se convidaram ele. Mas ele tinha medo de rezar também. A minha mãe tinha uma devoção, todo dia 6 horas da noite ela reunia os filhos antes de dormir, porque a gente dormia cedo. 7 horas da noite não tinha mais o que fazer, né? Quando tinha feijão para debulhar, a gente ia debulhar feijão, ficava até umas 8. Mas dormia cedo. Era atividade do sertão, como muitos de vocês aqui fazem, né? E então, esse meu irmão não rezava. Quando ela chamava para rezar, ele corria, se escondia no mato, de trás da casa. Não tinha perigo de rezar. Aí um dia minha mãe chegou para ele e disse: olha, tu tem que rezar, senão o cão vai te buscar. Eu digo: agora deu. Agora fedeu, né? Eu e o meu irmão mais novo, né, ficamos com medo. Ficamos com medo. E se o cão vier buscar ele de noite e pegar nós? Em vez de pensar que é ele, né? Na rede dele, né? Não sabe qual é a rede. Aí a mãe: não, o cão vem buscar porque ele não reza, não sei o quê. Aí nós sugerimos à nossa mãe a fazer uma plaquinha com o nome da gente, né? A rede, na minha rede estava o meu nome, Manuel. Na outra rede estava Alberto. E na outra rede estava... Ixi, eu ia dizendo o nome do rapaz. Estava o nome dele. Porque quando o cão vinha buscar, pegava... E se esse peixe Era ruim se o diabo do cão... É ruim se o filho égua do cão não soubesse ler, né? E aí a gente... É coisa de criança, né? Imaginação. Fantasia, que faz parte. Quem não teve fantasia, quem não sonhou, quem não teve imaginação... Quem não teve uma infância desse tipo aí, Gildo, não teve infância, né? Não viveu uma infância. E eu sou desse tempo, do tempo em que nós não tínhamos energia elétrica, a nossa iluminação era lamparina, em que nós não tínhamos o nosso iPod, iPad, notebook e etc e tal. Era o rádio, que era quem trazia para dentro de casa as notícias, e o artista que a gente via eram os cantadores que andavam lá em casa, né, para cantar de viola. O Bumba Meu Boi, que a gente morria de medo da véia com aquela macaca, sapecando a macaca no chão, que estalava naquelas serras ali. Era aquilo que a gente vivia, era a fantasia, era a magia de ter sido uma criança. E é por isso que a gente... Acho que eu fui muito mais longe do que eu podia, porque às vezes eu digo lá na rádio para os meus colegas, eu digo: negrada, eu estou muito bem que meu pai trabalhava no meio do sol, capinando, brocando, formiga preta, o diabo, né, toda a sorte do mundo. E eu trabalho aqui no ar-condicionado, com a roupinha boa, bonitinho, cheiroso. É muito diferente. Avancei muito mais do que meu pai, e eu espero que meus filhos cheguem mais longe do que eu, porque é o que a gente sempre quer para os filhos. Tem mais cantoria? Tem? Ou o já tá bom, já falei demais. Deve ter, mas pode continuar, rapaz. Eu já falei demais, já tá bom. Falei muito no começo, quando chegou aqui o João Pinheiro, né? E a gente ouviu aqui várias canções, inclusive algumas homenagens ao professor Barbosa. Eu presto a nossa homenagem também ao Marquinhos, que era um irmão para eu, além de ser meu primo, filho da Mazinha, que a gente sente saudade do Marquinhos todos os dias. Era amigo dos meninos aqui, tudinho. Vivia aqui no Firino, né? Gostava muito do Firino também. E o Firino vai ser sempre essa nossa marca, essa nossa referência. É tanto que a Irismar, que que trabalha como comerciante lá na Itapoca, fechou o comércio hoje, dia de feira, para vir para cá, mas compensa porque ela trouxe o dinheiro para estar na bandeja dos cantadores. Um abraço, boa cantoria para vocês. Eu vou trazer de volta aqui os cantadores, poetas repentistas.